Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, alunos, a mais uma aula de ciências. Sim, não saia desse canal, não saia dessa gravação. O professor Ian, ele conversou comigo e, por alguns problemas que aconteceu, eu vou ser agora o novo professor de ciências do sétimo ano de vocês, certo? Me chamo Daniel Brasil e sejam muito bem-vindos à minha aulas e às minhas zoações, certo? Então, vamos começar esta bagaça que já está na hora, né? Galera, vocês estão estudando, né, um assunto sobre saúde pública, ok? Então, nós vamos fazer um resumo deste assunto que foi comentado com o tio Ian. Então, vamos lá. Sigam esse professor maluco aqui. Pessoal, vocês estudaram uma coisa chamada de saúde pública. Mas, pessoal, o que é realmente uma saúde pública? Pessoal, todos nós nascemos de uma mãe e de um pai, certo? Todos nós vivemos em uma sociedade. Vivemos em uma casinha, cheia de pessoas brincando, né? Cheia de pessoas alegres, contentes. Mas o que é que acontece? Desde criança até um ser adulto, a gente pode possuir doenças. A gente pode pegar doenças. Seja brincando em uma calçada quente, né? Seja brincando com a lama, com lixo, ingerindo alimentos contaminados, vencidos. Na é verdade, a gente pode ter doenças acarretadas por essas atitudes. E a saúde pública tem tudo a ver quando você tem uma doença. Por quê, professor? Porque a saúde pública ela tem um objetivo. A saúde pública é um conjunto de medidas exercidas pelo Estado para garantir o bem-estar físico, mental e social deles, da população, ok? Então, pessoal, todos nós podemos ser ajudados, certo? E quem vai nos ajudar quando nós estivermos enfermos, né, doentes, é a saúde pública. Professor, mas eu só vou ao hospital particular. Sim, o hospital particular também está inserido na saúde pública, porque ambos eles têm que ter o mesmo conjunto de medidas. Seja na saúde pública ou privada, o conjunto de medidas é o mesmo, certo? E que conjuntos é esses, professor? Esses conjuntos, pessoal, várias normas e regras que são estabelecidas pelo governo para que os hospitais e os funcionários que fazem parte dos hospitais cumpram. Todo mundo aqui eu sei que já foi para o hospital, mesmo que esteja doente ou não, né? Seja para doar sangue, seja para fazer um examezinho de rotina, né? Então, o que acontece? O nosso governo, ele precisa estabelecer regras, certo? Essas regras, eles vão nos servir. Essas regras tendem ao objetivo de nos servir, para a gente ficar bom, certo? Então, para a gente ficar bom de doenças, eles vão construir locais onde nós podemos nos tratar. Esses locais são chamados de hospitais, certo? Então, desde criancinha, quando você tem uma doença, ou você toma um remédio, ou então seus pais levam você ao hospital. No hospital, você vai ter médicos, o qual o governo ele precisa contratar, e tanto os médicos como a equipe do hospital, eles tendem a atender as nossas enfermidades, ok? Dúvidas? Isso é o que é saúde pública. Saúde pública é justamente isso, é um conjunto de medidas que servem para garantir o nosso bem-estar, certo? Quando você chega no hospital, você é bem atendido, né? Pode passar ali horas e horas na fila, né? Todo mundo sabe, né? Você não pode encostar nas pessoas, porque vai que as pessoas estejam doentes e pode passar essa doença para você, na verdade. O médico lá, ele vai conversar com você, vai perguntar o que você tem, como é que está a sua família, se a sua família tem doenças parecidas com você. Então, isso tudo ele faz para garantir
o seu bem-estar, certo? Ele vai perguntar se você está bem, né? Psicologicamente falando, né? Se você já teve depressão, se você já teve ansiedade, ele vai perguntar como é que está a sua vida, como é que está a sua rotina, se você está gostando, se você está feliz, certo? Isso tudo a saúde pública tem que exercer, ok? Só que também a saúde pública ela tem objetivos, galerinha. Sim, a saúde pública ela tem objetivos. E esses objetivos elas têm que ser cumpridas. São 3 tipos de objetivos, alunos. Primeiro, prevenir doenças prejudiciais aos seres humanos. Vocês vão entender por que esse é um dos objetivos. Pessoal, vocês veem aí campanhas, né, na televisão, no rádio, ou até mesmo dentro de hospitais. São campanhas de vacinação. Aí tem lá, vacina-se contra a gripe, vacina contra tétano, vacina contra a dengue, né? Reciclagem de forma correta, né? Não deixar água contaminar, não brincar na rua com lama. Isso aí, pessoal, essas formas, né, de alertar, formas de campanha publicitária, elas têm o intuito de prevenir doenças. Quando você vai ver lá no cartaz, não jogue lixo nas ruas, não deixe água parada, na verdade, não brinque na lama, certo? Isso tudo aí, pessoal, tem um objetivo, não é prender a gente, não é para a gente fazer nada, não. Poxa, eu não posso ir ali, não posso ir ali, não posso ir ali, não posso ir ali, porque a saúde pública não deixa. Mas eles fazem isso para o seu bem, certo? Eles querem o seu bem-estar, certo? Então, se você ter tais atitudes que eles desaprovam, se você tiver essas atitudes, você irá pegar algum tipo de doença, certo? Então, temos aqui várias imagens, ó. Coleta seletiva, reciclar é respeitar, todos contra a dengue, né? Então, esses cartazes eles têm o intuito de prevenir as doenças. Tratamentos de doenças para pessoas enfermas. Sim, se você já adquiriu alguma doença, você pode ser tratado, desde que você vá para um hospital, onde você vai ter um leito, né, para você ficar, você vai utilizar de medicamentos, vai ter um acompanhamento médico. Isso é o chamado de tratamento de doenças. Então, temos aqui várias imagens ó, do médico olhando a parte do cérebro da pessoa. Isso aqui é um acompanhamento médico, né? O uso de medicamentos, os leitos hospitalares. Então, os enfermeiros e os médicos, eles entram nessa parte dos tratamentos de doenças, certo? E conscientizar a população sobre os riscos de contaminação, né? Então, a questão que eu te falei, né? Do esgoto, para você não brincar com esgoto, né? Tratar muito bem a água, cozinhar a água, ferver a água antes de ingerir, né? Para matar bactérias. Então, isso tudo está relacionado com a saúde pública, pessoal, certo? E se todo mundo fazer sua parte, todos podem ficar livres de tais doenças, né? Não basta só eu, o tio Daniel, doidão, não parar mais de jogar lixo em qualquer local. Não basta só eu parar de jogar lixo. Você também tem que parar de jogar lixo para você ficar com um bem-estar, certo? Pessoal, se imagina se não houvesse as pessoas dizendo cuidado com a dengue mata, se não tivesse ninguém dizendo cuidado com a peste bubônica, cuidado com o coronavírus. O coronavírus, ele é um vírus que se alastra por meio das pessoas, né? Em toques de alguns móveis e de alguns locais contaminados. Se não houvesse essa conscientização, alunos, o que iria acontecer? Diz, professor, todo mundo cheio de doença. As pessoas não saberiam como é que se dá as doenças. E é verdade, certo? Olha só esse trecho. Pelo menos 200 casos suspeitos de leptospirose foram notificadas em Rio Branco entre os meses de fevereiro e março desse ano, período no qual a capital enfrentou a pior enchente da história.
Pessoal, em locais quando chovem muito, fica aquele lamaçal, aquela meninada brincando, jogando barro nas outras. A saúde pública, quando vê isso aí, fica assim, ó. Vamos, o crime vai pegar doença. Então, a saúde pública tem que prevenir, ela tem que conscientizar as pessoas sobre os riscos daquela enchente, né? E olha o que aconteceu com a enchente. Teve 200 casos de leptospirose. Para quem não sabe, leptospirose é uma doença causada aí pelo um acúmulo de lixo ou de águas contaminadas, né? Se você mora em um local que tem muito lixo a céu aberto ou águas contaminadas, você pode adquirir essa doença, certo? Ela também pode ser transmitida pela urina do rato. Sim, o ratinho lá, ele andando lá na águazinha, ele pode dar aquela velha mijadinha lá, rapidinho, e você pode se contaminar com o micro-organismo que estava lá, certo? Então, para a gente entender melhor, pessoal, essa doença, eu trouxe aqui, ó, olhem para o slide aqui. Doenças causadas pelo acúmulo de lixo ou de águas contaminadas. Uma delas é a leptospirose, né? Então, o que acontece? O que é agente patogênico, professor? O que é um agente patogênico? Pessoal, agente patogênico é o microorganismo que causa uma doença, certo? Então, o que ocasionou o coronavírus não foi o morcego, não é culpa do morcego. O que causa a dengue não é o mosquito, a Aedes aegypti. O agente patogênico é o que causa a doença, é o micro-organismo. É o serzinho que a gente não consegue ver que estão dentro desses animais, certo? No caso da leptospirose, quem é o agente patogênico não é o rato, não é a urina do rato, e sim a bactéria que existe dentro do rato. Então, a bactéria que tem dentro do rato é ele que causa a doença, certo? O rato, professor, é o que da história, o rato? O rato, pessoal, ele vai transmitir a doença. Então, o rato, ele é o agente que transmite a doença, certo? Então, a dengue, tem um agente transmissor da dengue. O agente transmissor é o mosquito. Mas o que causa a dengue não é o mosquito, e sim o vírus que está dentro do mosquito da dengue, certo? Dúvidas? E os sintomas, né, dessa doença leptospirose é febre, dor de cabeça e vômitos, ok? Pessoal, existem vários tipos de doenças, não só a leptospirose, né, causadas pelo acúmulo de lixo ou de águas contaminadas, né? Temos leptospirose, peste bubônica, cólera, febre, né, febre amarela, a própria dengue, né, dengue, zika, chikungunya, certo? Então, muito cuidado com o acúmulo de lixo e água contaminada, certo? Então, pessoal, agora eu vou falar rapidamente um resumão de algumas doenças, né? Então, algumas doenças causadas por falta de higiene, acúmulo de lixo ou água contaminada. Doenças causadas por vírus. Então, se uma questão perguntasse, algumas doenças causadas por vírus, você vai lembrar de febre amarela, vírus, febre amarela, causa, obviamente, febre, calafrios, dor de cabeça, vômitos e fadiga, certo? Dengue, olha aí a denguezinha, né? Também ele é um vírus que é o agente patogênico, é o que causa, né? É um vírusinho, dá febre alta, dor nos olhos, cansaço, vômito. Um vírus em qualquer, só dá essas coisinhas. E se você tiver uma segunda contaminação da dengue, que é a dengue hemorrágica, você pode ter hemorragias, ok? Que podem te levar à morte, infelizmente. Chikungunya e zika, né? Também causada por um mesmo tipo de vírus, ele dá dores nas articulações, mal-estar, manchas avermelhadas no corpo. Okay? Uma doença causada por bactérias, as bactérias que tem, por exemplo, dentro do rato, que é que dá a leptospirose, e também algumas bactérias, né, que podem causar a cólera, certo? Essas bactérias que causam a cólera e leptospirose, elas gostam de ficar em águas contaminadas ou em lixo, certo? A mesma forma dos vírus. Esses vírus também eles gostam de água. Ah, mas não pode ver água na vida deles. Esses vírus veem água,
começa a brincar. Certo? Então, muito cuidado com a água que a gente consome, com a água que a gente brinca. Certo? Uma doença causada por protozoários, que é um tipo de micro-organismo, é a chamada amebíase. Certo? Ok, né? E existe alguns tipos de doenças que são causadas por vermes, verminoses, certo? Uma delas é a tênia, né? Muito conhecida tênia, ok? A tênia é causada aí quando você ingere principalmente carnes de boi e carnes de porco contaminadas por um tipo de verme chamado tênia. Então, o que acontece? O porquinho, o boizinho, ele está lá comendo o alimentozinho dele. Se esse alimento tiver a bendita tênia, bendito verme, ele vai se alimentar e o verme vai ficar dentro do porquinho, dentro do boizinho. Depois, a tênia, ela não é besta nem nada, começa a reproduzir. Ela começa a formar novos filhos dela mesma. Olha aí. E esses óvulos, esses filhos, eles vão se proliferar dentro do organismo desses animais, porcos ou bois. E se você, aí, você que está me vendo agora, ingerir algum alimento, porco ou boi, que esteja contaminado, se você não assar muito bem, se você não fazer uma limpeza nesta carne, você pode estar adquirindo aí para você, na sua casa, a tênia. Ok? Corra bacana, né? Compre boi e porco e leve uma tênia de graça. Olha aí, né? Então, muito cuidado, pessoal. Sempre asse bem as carnes, certo? É uma forma de você evitar esse tipo de doença. Lave e cozinhe muito bem essas carnes que são vendidas em supermercados ou em comércios, certo? Então, teníase é o nome da doença, né? Causada por um tipo de micro-organismo chamado Taenia solium, aqui ela bem bonitinha, aqui dentro do intestino da pessoa. Ela é um micro-organismo chamado plateuminto, e como eu falei, ela é transmitida após a ingestão de carnes ou bois mal cozidas, certo? Olha aqui a têniazinha, a cabecinha da tênia. Oh, que coisa linda, né? Bonito, certo? As doenças, as principais causas e sintomas dessa doença, pessoal, é diarreia, falta de apetite, mal-estar, cansaço e perda de peso, certo? Então, essas são algumas causas. Diarreia, falta de apetite, mal-estar, cansaço e perda de peso. Esquistosomose. Olha aí que bacana, né? Você pegar esse tipo de verme. Galera, se você gosta de brincar em rios, lagos, né, por muito tempo, sinto muito de lhe dizer, mas você pode estar adquirindo esse tipo de doença aí, esquistosomose, certo? Por quê, professor? Porque a esquistosomose é causada por uma verminose também chamada de Schistosoma mansoni, e ela adora água, certo? Ela fica nas águas e, quando elas estão em água, ela pode infectar animais. Pode ser o próprio ser humano, ou então um local que ela gosta muito de ficar, um animal que ela geralmente gosta de ficar, que é no caramujo, certo? O caramujo, ele adquire esses vermes, né? E o caramujo, ele também pode transmitir essa doença para nós seres humanos, certo? Então, muito cuidado ao brincar nesses locais, certo? Uma das formas de você sentir os sintomas dela é quando você fica com uma barriga bem grandona, certo? Essa barriga grande não é porque você está comendo muito, é porque lá está cheio de vermes, ok? Então tá aqui, ó. Esquitosomose, também chamada de Schistosoma mansoni, é um plateuminto, e ele pode ser transmitido a partir da liberação dos ovos do parasita por meio das fezes. Sim, se você vê uma pessoa defecando nesses locais, pessoal, essas fezes podem estar adquirindo esse tipo de larva, certo? Então, se você pisar
nas fezes, seja de um animal ou de uma pessoa que esteja contaminado, você pega, né? Então, muito cuidado na hora de pisar, né? Em cocôs próximos a rios ou lagos, porque provavelmente nessas fezes você vai adquirir esta doença. Okay? Ou então, se você tiver em contato com a presença de caramujo, também, se você estiver perto de um caramujo, um caracolzinho, cuidado. Sintomas é febre alta, dor de cabeça, calafrio, suores, tosses, diarreias, fraquezas e dores musculares. Então, muito cuidado. Olha o tanto de coisa que ela causa. Certo? E a ascaridíase. A ascaridíase é causada por uma coisa chamada de lombriga, né? No popular, lombriga. Então, muito cuidado, pessoal. Essas lombrigas, elas adoram locais, né, que tenham muitas plantas, locais onde tem muitos frutos e frutas, tá certo? Esses vermes, eles adoram esses tipos de alimentos. E se você pegar uma alface, uma cenoura, uma beterraba, uma batata, e se você não olhar para esses alimentos e não perceber ali as lombrigas, se você ingerir, se você não lavar adequadamente esses legumes, você pode estar adquirindo para você de graça as lombrigas. Okay? Então, o nome dessa doença chamada ascaridíase é causada pela lombriga, tá aqui ela, bem bonitinha. Ela é um nematelminto, é um tipo de micro-organismo. E ela pode ser transmitida em alimentos mal lavados, de origem vegetal. Então, se você gosta de alface, gosta de tomate, gosta de cenouras, se você não lava muito bem esses alimentos, você pode estar adquirindo lombrigas de graça, certo? Olha que bacana, né? Por uma pessoa também contaminada a partir de suas fezes. Se você pisar nas fezes de uma pessoa ou de um animal que tenha essas lombrigas, você vai estar adquirindo aí, ó, de graça também, ok? E alguns sintomas tosse, cólicas abdominais, náuseas e vômitos. E também elas podem ser assintomáticas. Fechei! Fala, minha filha. O que é assintomático? O que é um sintoma assintomático? Galera, quando vocês ouvirem essa palavra assintomático, lembre-se de que assintomático significa doença que não causa ou não transmite nenhum sintoma. Sim, existem doenças, pessoal, que não têm nenhum sintoma, você não sente nada. Por exemplo, você pega a lombriga, não, você está aqui no dia, bem bonzinho, brincando, pulando, e você pode estar com a lombriga e nem sabe, certo? Por quê? Por quê, professor? Porque elas não transmitem nenhuma doença. Pode sentir nada, você pode estar 100%, mas você pode ter essas lombriguinhas dentro de você. Você pode ter ascaridíase e não saber, ok? Outras doenças, como doenças de Chagas, né, amebíases, outros tipos de doenças causadas aí por micro-organismos, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Foi um resumão, tá bom? Isso aqui, ó, esse resumo eu posso mandar para vocês lá no Google Classroom. E até mais.